Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o capítulo é o capítulo de número 16. Nós vamos ler 2 textos. Esse texto é só para dar um pano de fundo para a ministração de hoje. E eu queria que você acompanhasse comigo. O médico Lucas escreveu o Evangelho de Jesus no capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pode tomar o seu lugar. Queridos, quando eu recebi essa palavra no meu coração, eu fiquei meditando, segundo aquilo que Deus permitia, e eu fui levado a entender que existem coisas de Deus, que Deus tem reservado para nós, que nós nunca experimentaremos nessa terra. Está reservado para nós, é nosso, mas nós nunca experimentaremos. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor está jogando um jugo sobre a igreja, sobre as nossas costas? Não, querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que por causa dos nossos costumes, das nossas palavras, do nosso posicionamento diante das coisas de Deus nos dias de hoje, é muito fácil entender o porquê que as pessoas não são atraídas para Cristo. Porque nós nos posicionamos de uma forma que estamos ficando ao longo dos tempos muito parecidos com aqueles que não conhecem Jesus. E eu não estou fazendo distinção entre eles e nós, a questão não é essa. A questão é que nós vamos acostumando com uma vida com Cristo, uma vida que vai sendo levada um pouco relaxadamente, um pouco displicente dos compromissos que nós deveríamos ter com Deus. E nós estamos perdendo a nossa identidade. Eu participo de algumas reuniões, eu vou para algumas reuniões, e eu vejo algumas pessoas, alguns líderes e alguns pastores, e vejo alguns vídeos de alguns pastores, né, mais jovens, né, do que eu, 15, 16 anos, que eu tenho 28,
15, 16 anos, e esses pastores falando sobre a igreja desses dias, a igreja dos dias atuais. E eu fico sem entender o porquê que nós temos uma igreja ultrapassada e porquê que nós temos uma igreja dos dias atuais. E aí a gente vai olhando e vai observando algumas coisas, e nós entendemos que muitos costumes de fora estão nos alcançando aqui dentro, mas que na verdade nós não fazemos a diferença que deveríamos fazer lá fora. Isso é uma triste realidade. E eu não estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Porque quando eu olho para o medidor, né, para o nosso medidor que é Cristo, para a nossa postura como ela deveria ser, querido, eu fico imaginando a distância que a gente está para chegar no início da régua, que é o número 0, para começar a ser medido. E a gente está muito distante, perdendo algumas características de igreja. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da casa de pedra, mas senão do coração. Essa igreja que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa igreja que deveria ser diferente nas suas posturas, nos seus costumes, nas suas palavras e principalmente no compromisso com as coisas da casa. Queridos, eu fico olhando como é que Deus vai ministrando algumas mensagens na minha vida, e elas vão colando dentro de um parâmetro uma na outra. Porque na verdade, nós poderíamos ter aqui 1 milhão de pregações, onde poderíamos sapatear, poderíamos voar no Espírito, poderíamos, rodopiar. E, queridos, eu adoro o movimento, eu adoro o Espírito Santo de Deus. Falou que é o Espírito Santo de Deus, que é fogo de Deus, eu estou dentro. Mas existem algumas coisas que a gente precisa reanalisar, a gente precisa fazer uma análise de novo nas nossas vidas, para que esse movimento de avivamento que a gente tanto fala e tanto quer, aconteça, primeiramente dentro da nossa casa, para impactar as outras casas. Queridos, vocês devem estar cansados de ouvir isso. Fizemos um relógio de oração, aí nós tivemos que ficar pedindo pelo amor de Deus no grupo para cumprir um relógio de oração de 18 lacunas, de 6 a 0 horas. E é esse comportamento que não condiz com aquilo que a Bíblia diz que nós somos. É esse comportamento que não condiz com aquilo que a Bíblia diz que nós deveríamos usar, e nós não fazemos uso. Queridos, já viu borracheiro que não troca pneu? Eu sou borracheiro, mas eu nunca troquei um pneu. Queridos, é crente sem oração. É crente sem oração. Amados, a nossa realidade enquanto cristãos, ela precisa mudar. A gente precisa tomar um outro foco. A gente precisa sacudir. Queridos, eu estou vendo que a cada dia que passa, Jesus está mais próximo de nós. Jesus está mais próximo de nós. Jesus está mais próximo de nós. E a gente está preocupado com muitas coisas desse lugar. Os nossos olhos estão fitos nessa terra. Nós não conseguimos tirar os olhos das coisas da terra e colocar os nossos olhos nas coisas sobrenaturais. A gente precisa ter um outro entendimento, fazer uma releitura de quando nós começamos e quando nós, até o dia de hoje. Como é que era quando você começou, Fernando? Eu lembro que eu pregava até para o poste, para acender a luz. Cachorro manco, eu orava para ser curado. Queridos, a gente vai perdendo alguns princípios da palavra de Deus. A gente vai perdendo o prazer pela oração, o prazer por chorar na presença de Deus, o prazer de ir para o monte. A gente vai perdendo esse prazer.
Queridos, eu fico angustiado com Deus, porque às vezes a gente faz alguns pedidos para Deus. Deus, me leva, Pai, me leva integralmente, que aí eu vou ter mais tempo para isso, eu vou ter mais tempo para aquilo, eu vou orar mais, vou jejuar mais, e aí a gente é acometido de tantas coisas, que a gente na maioria das vezes não consegue cuidar nem daquilo que Deus já deu, e já está olhando para as outras coisas que a gente não tem ainda. Queridos, a falta de compromisso com as coisas de Deus, as coisas que realmente importam, tem sido uma marca dos nossos dias. Uma marca. E aí nós lemos na Bíblia: o amor de muitos esfriaria, muitos apostatarão da fé e juntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e seus ouvidos serão tampados como um comichão, e não suportarão a sã doutrina, que diz Paulo a Timóteo, né? Paulo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, e não suportarão a sã doutrina, e ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e farão aquilo. Queridos, é uma verdade dos nossos dias, mas a pergunta é: quem sou eu e quem é você nesse processo? Quem sou eu e quem é você no seu particular com Deus? Quem é você? Quem é você? Porque aquilo que a palavra diz que a multidão se tornaria, e ela não está falando da multidão lá de fora, ela está falando da multidão aqui de dentro, querido, não cabe na minha vida. Não cabe na minha vida, eu não aceito. Eu não aceito ser como a multidão. Eu preciso ser diferente. Sabe por que eu preciso ser diferente de tudo que eu tenho visto, e tudo que eu tenho ouvido, e dos comportamentos que eu tenho experimentado, e da falta de compromisso? Queridos, eu preciso ser diferente, porque eu não aceito essa vida mediana em Cristo. Existe uma chamada para viver em triunfo e viver em vitória em Cristo. Mas se eu continuo da mesma forma, fazendo as mesmas coisinhas, como é que eu vou alcançar aquilo que Deus tem preparado para mim? Se nós perguntássemos aqui na igreja a média de oração de cada uma das pessoas, uma por uma, será qual é a média que nós chegaríamos? Eu fiz essa pergunta para que você pense. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 23, não precisa abrir a sua Bíblia. Um dos malfeitores crucificados, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo do que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa história, nós temos três personagens: Jesus, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. E quando eu te perguntei no início quem é você, é para você fazer uma reflexão sobre aonde você se encontra nessa crucificação. Jesus foi crucificado e era a cruz do meio. Jesus não tinha pecado nenhum sobre a sua vida. Nenhum.
nunca havia cometido um pecado, mas morreu com o meu e com o seu pecado. Levou sobre os seus ombros e sobre as suas costas o meu pecado e o seu pecado. E o interessante nessa história é entender que Jesus pega duas pessoas iguais, dois ladrões. Dois ladrões. Ele não pega um ladrão e uma pessoa muito boa. Não. Ele pega dois ladrões e coloca do lado dele, na cruz do Calvário. E o mais importante de tudo é que Jesus está fazendo uma pergunta para mim e para você. Quem é você? Você está à direita ou você está à esquerda? E nós vamos saber onde é que nós nos encontramos nessa crucificação. Nós vamos saber. A palavra de Deus vai dizer, no mesmo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O ladrão da esquerda blasfemava contra Jesus. O versículo 40 vai dizer o seguinte, o versículo 39 vai dizer o seguinte: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nos tira desse lugar. Quem era o ladrão da esquerda? O ladrão da esquerda era aquele que a qualquer custo queria simplesmente se livrar do processo da crucificação. Ele não estava olhando para ninguém, ele não estava pensando em ninguém, não importava ninguém, nada. Ele só queria olhar para si mesmo e se livrar daquele processo da crucificação. Tem muitas pessoas andando muito perto de Jesus. Andam perto de Jesus. Caminham com Jesus, andam perto. Só que eu quero te dizer uma coisa. Andar perto sem reconhecer quem Ele é, não te traz salvação. Andar perto não é requisito para você ser salvo. E se você está nesse lugar por qualquer outro processo ou motivo que seja, eu quero te dar uma notícia que você está no lugar errado. O único objetivo de nós estarmos aqui é sermos aperfeiçoados por Deus, pela sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus, para nós encontrarmos a salvação. Imagina, bandido perto de Jesus, do lado de Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo, mas não reconhecia Jesus. Estava perguntando ainda com dúvida, se você é Jesus, se você é o Cristo, se você é o Nazareno, se você pode nos salvar, se você pode nos abençoar, se você me der essa vitória, se você fizer isso para mim, se você fizer aquilo outro, se você fizer aquilo outro, eu me achego perto do Senhor. Já imaginou? Tantas oportunidades que nós perdemos quando estamos do lado de Jesus Cristo. Aquele bandido teve a maior oportunidade da sua vida. Tinha tido uma vida toda atrapalhada, roubado, fez mal às pessoas, só causou prejuízo, mas ele tinha uma grande oportunidade na sua frente. Jesus era o nome da sua oportunidade. Nada mais do que o Salvador estava do seu lado na cruz do Calvário. Além de não reconhecer, deixou passar a melhor oportunidade da sua vida.
Sabe o que aquele bandido da esquerda estava dizendo para Jesus? Eu não assumo as minhas culpas. Eu sempre vou ter uma desculpa. Eu sempre vou ter uma retórica para corresponder aos meus atos e os meus erros. Eu sempre vou ter uma justificativa por causa dos meus erros. E nessa justificativa pode ser que eu queira descaracterizar alguma pessoa, descaracterizar alguém, por causa do meu benefício próprio. A gente estava no culto aqui de manhã, e o pastor Israel falou uma coisa muito importante. E ele disse que no caminho, nós temos várias variáveis que nós podemos tomar. Aquele bandido estava no caminho, que talvez muitas e muitas pessoas procuraram durante os 3 anos que Jesus esteve. Estar no mesmo caminho, no mesmo lugar, na mesma hora com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aquele que poderia fazer todas as coisas. E esse bandido estava no mesmo caminho, no mesmo lugar, com a mesma sentença. Mas ele preferiu pegar qualquer outro caminho, ao invés de entender: eu sou o único caminho, eu sou a única vida e eu sou a única verdade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que estava acontecendo com aquele bandido da esquerda? Ele estava falando sobre mim e sobre você. Ele falava sobre mim e sobre você. Aquele bandido da esquerda queria ser salvo da cruz. Queria ser salvo da cruz com um processo humanista, com um processo humano. Ele não queria passar pelo processo divino da cruz do Calvário, mas ele queria se livrar da cruz por um processo humanista, um processo humano. Não existe possibilidade de eu e você estarmos nesse lugar, pensando nas coisas desse lugar. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, querido, que os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. Queridos, o que Deus tem para nós é muito melhor do que o que está aqui. Queridos, o que Ele tem para nós é muito mais valioso de tudo que a gente pode conseguir aqui. Queridos, Paulo vai dizer em uma das cartas direcionada aos Coríntios, 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: aquele homem que tem Cristo, que pensa em Cristo, que olha para Cristo, que quer caminhar com Cristo, somente com as coisas dessa terra, é o mais miserável dos homens. Quem é você? Sabe o que é o processo humanista na nossa vida? A exclusão da palavra renúncia. Sabe o que a cruz significou para Jesus? Renúncia. Não usurpou-se Deus, antes abriu mão de todo o teu poder, de toda a sua glória, e veio como homem para a morte de cruz. Renunciou. O processo humano de querer tirar a cruz de nós revela que nós não estamos preparados para renunciar nada nas nossas vidas. Sabe quando a renúncia entra nas nossas vidas? Quando nós aprendemos, queridos, quando nós aprendemos o que é abrir mão por um propósito muito maior que é Deus. O propósito muito maior que é Deus na sua vida está aí do seu lado, pode olhar para Ele. Esse é o propósito maior de Deus na sua vida. Pessoas.
Cruz quer dizer renúncia. E às vezes nós queremos passar sair da cruz, nós não queremos passar pelo processo da cruz, porque nós não temos coragem de renunciar por Ele. Agora eu quero te dizer uma coisa muito simples. Ele morreu a sua morte e está gritando para você: vive a vida que eu tenho para você. É simples. Ele morreu a minha e a sua morte, e está lá gritando, segundo a sua palavra: vive a minha vida. Sabe por quê? Porque nós lemos e o versículo é maravilhoso: já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nessa carne é para glorificar o nome de Cristo. Carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Será que esse bandido da esquerda, se nós nos assemelharmos a qualquer um desses pontos, nós realmente vivemos uma vida na carne para glorificar o nome de Cristo? Quando eu não renuncio, eu estou dizendo para Deus que eu não quero passar pelo processo divino de transformação de Deus na minha vida. Sabe qual que é o processo divino de transformação de Deus na nossa vida? É fogo. É fogo. Sabe como que o ouro é purificado? Fogo. Leva o ouro no fogo e ele fica no fogo lá, e as impurezas vão todas subindo para cima. A prata é da mesma forma. Só que a prata tem um detalhe mais especial, muito mais especial. Vai para o fogo, e quando você enxerga a sua face lá na prata, está na hora de tirar, porque senão ela queima. Só que o processo de fogo nas nossas vidas, na maioria das vezes, tem nos queimado demais, tem nos doído demais. Eu vou sair do ministério porque não sei o que. Eu vou sair da igreja porque não sei o que. Porque teve uma palavra assim, eu vou fazer isso porque... E aí sai daquilo que Deus depositou na sua mão. E aí eu volto lá atrás na retórica que eu fiz quando estava começando o culto. Que eu falei o seguinte: que nós, na verdade, nosso comportamento, nosso comprometimento não é capaz nem de cuidar daquilo que Deus já derramou nas nossas mãos. Na maioria das vezes, nós estamos jogando isso fora por qualquer outra coisa. Vocês conhecem a história do prato de lentilha? Queridos, a gente precisa entender que servir na casa do Senhor, fazer qualquer coisa para Deus, seja no lugar que for, é o maior privilégio do mundo. É o maior privilégio do mundo fazer alguma coisa na casa do Senhor. Sabe por que o Senhor, quando chama, Ele não chama aquelas pessoas que estão totalmente desocupadas? Porque naturalmente elas não terão compromisso se elas estão desocupadas. Sabe por que Ele nos chama naqueles momentos cruciais da nossa vida? Eu fui chamado no momento crucial da minha vida, como tantas outras pessoas. Porque nós estamos no auge, estamos alcançando o auge, estamos produzindo, estamos zelando por aquilo que nós defendemos e nós cremos. Sabe qual que é a diferença do homem-bomba para o crente? O homem-bomba crê naquilo que ele defende. Ele amarra um tanto de bomba no seu corpo e vai lá para qualquer lugar, e aí aperta um botão e explode tudo, porque ele crê na causa que ele defende. Ele crê na causa que ele defende. Queridos, o fato de você estar perto não é um credencial para você ser salvo. O coração duro para reconhecer os desígnios de Deus e aquilo que Deus está fazendo na sua vida, só revelam na sua vida o orgulho e a altivez. E o pior de tudo
é que na maioria das vezes o ladrão da esquerda morre com todos os pecados dentro e sobre. Morre com todos os pecados dentro e sobre. Sabe por que razão? Orgulho. Não abre mão, não desce, não abre o coração, fica com o coração endurecido. Queridos, a única forma que o Espírito Santo de Deus não tem como trabalhar é no coração endurecido. É a única forma. E se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na minha vida e na sua vida, olha quem era o ladrão da direita. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? No início, os dois zombaram, mas depois, o ladrão de um dos lados, que eu estou intitulando como lado da direita, se arrependeu e reconheceu que ele estava sobre a mesma sentença. Queridos, os humildes, aqueles que querem ser trabalhados por Deus, aqueles que entendem o propósito e o projeto de Deus nas suas vidas, queridos, eles abrem mão de si mesmo para reconhecerem o lugar aonde eles estão. Sabe o que é mais difícil? Eu achar que continuo no lugar, sendo que eu não estou mais naquele lugar. Mas eu não estou falando aos olhos dos homens, eu estou falando aos olhos de Deus, que sonda a intenção dos nossos corações. Eu imagino quais foram as principais obras do ladrão da esquerda. Uma das principais obras do ladrão da esquerda era tirar a paz daqueles que estavam em paz, era atormentar aqueles que estavam em paz, e não reconhecer os seus erros, e arrumar sempre uma desculpa, arrumar sempre uma culpa para jogar no outro, para que as suas intenções sejam encobertas aos olhos dos homens. Mas eu quero te dizer uma coisa: aos olhos de Deus, Deus vê tudo. Sabe o que é temor? Temor a Deus é reconhecer que nada que eu faço, nada que eu sou, nenhuma habilidade que eu tenho é capaz de sobrepor o poder e a vontade de Deus sobre a minha vida. Quando eu estou orando, eu estou falando sobre tremor e temor aqui, eu estou falando: Deus, que seja feita a sua vontade, que seja feita segundo aquilo o seu propósito, que seja feita do jeito que o Senhor quer na nossa vida, mas nunca tire isso da minha vida. Sabe como é que chama isso? Dependência. Sabe quem é que pode se arrepender dos seus pecados? Aquele que teme ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor reconhece que não pode continuar pecando mais, reconhece que não pode continuar na condição de um pecador, reconhece que o seu pecado o afasta do Criador, reconhece que o seu pecado te manda para onde o rico foi na primeira passagem que nós lemos. E eu quero te dar uma notícia: o inferno existe. O inferno existe. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. O soldado da direita, em primeiro lugar, ele se arrependeu. Em segundo lugar, ele começa a assumir as suas culpas. Pastor, eu discuti com fulano e briguei com fulano, sabe? Mas eu estava pensando bem lá na minha casa, e eu bem que
Eu bem que fui lá e espizinhei também, eu não dei o braço a torcer, e por isso eu quero te pedir perdão. Eu quero que o Senhor chame essa pessoa para eu pedir perdão. Queridos, o nosso processo com Deus é esse, é reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é nas nossas vidas. Enquanto nós não reconhecermos qual que é o lugar que nós estamos e qual que é o lugar que Deus está em nós, nós continuaremos escondendo aquilo que nos faz separação de Deus. Isso chama pecado. E talvez a gente fala sobre pecado aqui e a gente acha que pecado é prostituir, é fumar maconha, é cheirar crack, fumar crack, cheirar crack, fumar crack, eu nem sei o que é isso, mas tá bom, essa porcaria, esse cachimbo do inferno. E a gente acha que pecado é só isso, trair a esposa e etc e tal. Só que ao longo dos tempos a gente vem cometendo pecados gravíssimos. Pecados gravíssimos contra a nossa esposa, contra o nosso esposo, contra os nossos filhos. Queridos, Deus trouxe uma palavra no meu coração um dia desses ali embaixo, e Ele estava dizendo o seguinte, sobre quantas mulheres que não respeitam a palavra de Deus e começam a fazer pirraça com seus maridos. Graças a Deus que isso não acontece aqui em Bela e Regina. Graças a Deus. A palavra de Deus vai dizer, segundo Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, que o corpo da mulher não é mais dela, e que o corpo do homem não é mais dele. E a gente fica achando que pecado são só essas coisas que nós cometemos e que todo mundo vê. Todo mundo sabe, se a gente cometer, vai explodir na rede social amanhã e etc. Então, queridos, mas tem muitas coisas nas nossas vidas que nós continuamos errando, que precisa ser consertado. Muitas coisas pequenas, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso serviço. Queridos, naquele lugar onde nós ganhamos o nosso suprimento do mês. Nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. Quantas coisas no nosso ministério que precisam ser bem resolvidas e precisam ser tratadas com outros olhos, queridos, para que nós obtenhamos um crescimento, o crescimento que nós esperamos em Cristo. E a gente fica achando que pecado é só esses quatro. Não, pecado é só isso, eu estou livre. Queridos, não é. Queridos, não é. A nossa própria conduta com Deus em relação ao comprometimento, queridos, quer coisa pior do que isso? Eu me comprometer em empenhar a minha palavra e não cumprir a minha palavra? Tantas coisas que precisam ser consertadas na nossa vida para a gente chegar lá no pé da régua do medidor, que é o varão perfeito, que é Cristo Jesus. Queridos, o ladrão da direita reconheceu a oportunidade que ele tinha. Ele disse, nós fomos para a cruz, fomos condenados à morte de cruz pelas obras que nós fizemos, pelos atos que nós cometemos. E aí ele diz, mas esse aí não fez mal nenhum. Ele estava reconhecendo a oportunidade diante de quem que ele estava. Ele tinha um coração humilde, um coração tranquilo, para reconhecer a oportunidade que estava do seu lado. Tem uma passagem que diz que os discípulos caminhavam para Emaús, o sentido contrário daquilo que Jesus havia pedido para eles caminharem. E aí Jesus começa a andar do lado deles e começa a descer do lado deles, e andando do lado deles, aí só quando chegou que os discípulos souberam que era Jesus. Jesus andou o tempo todo do lado deles, sem eles reconhecerem a oportunidade que estava do lado deles. Queridos, o que eu quero falar com oportunidade? Deus tem colocado na sua vida, todos os dias, mesmo que sentado aqui, uma oportunidade. Olha para essa oportunidade de Deus na sua vida aí.
Olha para essa oportunidade de Deus na sua vida. E essa pessoa que Ele colocou é uma oportunidade de Deus na sua vida. É uma oportunidade de você melhorar. É uma oportunidade de você tratar melhor. É uma oportunidade de você se relacionar com Cristo. Ou você acha que vai se relacionar com Cristo, vai chamar Ele para sentar na sua janela? É com pessoas, é lidando e cuidando de pessoas, é tratando com pessoas. Nós olhamos para Jesus Cristo e nós andamos muito perto dele, e eu acho que nós não entendemos ainda o que é santidade. O porquê, quando nós lemos na palavra de Deus que Ele é santo. E se Ele é santo, nós precisamos ser santos. Eu acho que nós não entendemos ainda isso. Nós não compreendemos isso na maioria das vezes. Querido, se Ele é santo, eu preciso ser santo. O meu padrão, o meu alvo, a minha conquista, o meu projeto é ser igual ao meu Deus. Sabe por que o meu projeto é ser igual ao meu Deus, igual ao meu Jesus? Porque quando eu for igual ao meu Jesus, quando eu conseguir amar pessoas igual ao meu Jesus amou, as pessoas serão atraídas para mim. Sabe o que é que nós fazemos muito? Enchemos a nossa igreja de evento. Fazemos um tanto de evento. Colocamos um tanto de luzes e colocamos fumaça e colocamos não sei. Não, isso é para atrair as pessoas para cá. Querido, se depender de fumaça e de luz, elas não vão vir aqui nunca. Não existe. Não existe atrair as pessoas com luz e com fumaça e com evento e com festa. Não existe. Queridos, é errado. Nós estamos trazendo aquilo que é lá de fora para cá, para tentar atrair as pessoas. Não, queridos, as pessoas têm que ser atraídas por aquilo que eu e você somos, por aquilo que eu e você apresentamos ser. Eu falei há um tempo atrás aqui sobre a noiva. Você é a noiva. Se apresente como noiva, para vocês verem se eles não correm para cá. Se apresente como noiva, para você ver se as pessoas não vão falar com você. Eu não sei o que você tem, mas me dá vontade de só ficar perto de você para ouvir você falar o dia inteiro. Se você nunca ouviu isso, querido, se prepare, ore mais, jejue mais, busque mais do Senhor para você ouvir isso. Eu não sei, Alisson, o que é que você tem, mas eu só quero ficar perto de você todo dia para me ouvir essas histórias. A sua conversa é diferente, o seu andar é diferente, o seu olhar é diferente, o seu comportamento é diferente, o seu julgamento em relação a todas as outras coisas é diferente, a sua postura é diferente. A sua vestimenta é diferente, o seu cabelo é diferente, a sua barba é diferente. Queridos, nós precisamos ser diferentes. Diferentes. Chega-se a um determinado lugar e nós não sabemos quem é quem, porque está todo mundo igual. Como se fosse um bando de zumbi, um bando de máquina, andando tudo igualzinho. Quem já viu que esse filme assim, que anda, todo mundo faz aquele, não sei como é que é, hipnotiza lá todo mundo, e fica todo mundo igual zumbi, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Não, eu quero ser igual a ele, eu quero ter o corpo igual a ele, eu quero ter o cabelo igual a ele, eu quero comprar aquilo que ele comprou, eu quero fazer aquilo que ele faz, eu quero ter a mesma rede social, o mesmo número de seguidores, eu quero ter... E aí a gente olha para a vida das pessoas, as pessoas não têm personalidade, as pessoas não têm nada para oferecer para ninguém, é um vazio só. Se o sinal de internet for cortado, acabou a pessoa, é como se ela sumisse, é como se fosse uma imagem holográfica, cortou o sinal, a pessoa desaparece na fumaça. Queridos, personalidade, quem que a Bíblia diz que você é? Personalidade. As nossas escolhas vão determinar onde é que nós estaremos amanhã.
O ladrão da esquerda preferiu o inferno, esteve do lado de Jesus e preferiu a condenação. Judas andou com Jesus 3 anos. Não, quero mudar. Judas andou com a ressurreição 3... Não, quero mudar. Judas andou com a salvação. Não, quero mudar. Judas andou com a vida 3 anos e escolheu a morte. Andou com Jesus 3 anos, andou com a vida do lado dele 3 anos e escolheu a morte. Estar perto não define nada nem na minha vida e nem na sua. A salvação nunca vai ser por aquilo que nós fazemos, por aquilo que eu faço e por aquilo que você faz. Nunca vai ser por obra. O critério de salvação não é por aquilo que nós fazemos. O critério de salvação não é por capacitação, não é por capacidade. O critério de salvação não é por habilidade. O critério de salvação é por graça. Queridos, o critério de salvação é por graça. Agora eu quero te dizer o seguinte: aonde eu me encontro nesse processo? Aonde eu me encontro nesse processo? E por que eu defini sobre quem é você? É o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. E talvez você pode estar olhando para mim e estar falando: quem disse que eu sou ladrão? Queridos, eu não estou chamando de ladrão. Eu estou dizendo sobre o comportamento. Jesus não estava preocupado quem era, se era ladrão, se era estrupador, se era drogado. Jesus não estava preocupado com nada disso. E continua não estando nos dias de hoje. Mas Ele quer saber aonde que está o seu coração e aonde que está o meu coração. Seu coração é o coração do ladrão da direita? Ou seu coração é o coração do ladrão da esquerda? Talvez nós olhamos para o processo de salvação e nós falamos de salvação e nós falamos assim: nós vamos estar num processo de salvação e esse processo de salvação é o prolongamento dos meus dias. Os meus dias vão ser prolongados. Queridos, não tem nada a ver com prolongamento dos seus dias, prolongamento dos seus anos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com reinar, tem a ver com reinar com o rei. Reinar, estar junto do rei, tem a ver andar com o rei, tem a ver ser igual ao rei, tem a ver ser provado no fogo pelo rei. Tem a ver abrir mão de tudo na sua vida, renunciar à sua vida para viver a vida do rei. Às vezes a gente olha para a história de Jesus, eu já estou terminando, e a gente pensa que Jesus morreu porque Judas traiu. Quem é Judas? Às vezes a gente pensa que Jesus morreu porque a morte venceu Jesus. Queridos, a morte não tem poder sobre Jesus. Judas era só um processo de continuação para que aquilo acontecesse. Era só uma unha pequenininha para que todo o processo de salvação nas nossas vidas acontecesse. Agora eu quero te dizer o seguinte: o rico teve tudo sobre a face dessa terra, viveu regaladamente, como diz a palavra, comeu do bem e do melhor e teve tudo. Pastor, tem algum problema em ser rico? Não, não tem, eu sou. Amém, igreja? Não tem problema nenhum em ser rico. E eu não estou falando de dinheiro, porque dinheiro também eu não tenho. Não tem problema nenhum em ser rico, mas tem problema em amar as coisas desse mundo mais do que o Senhor Jesus. O nosso problema é estar enraizado nas coisas desse lugar e esquecer aquele que morreu por nós na cruz. É a gente achar que as coisas desse lugar são mais importantes do que aquele que nos salvou.
Sabe quem era Lázaro? O pobre. Vivia na porta do rico. Sabe o que desejava? Comer as migalhas que caíam da mesa. Diz que ele tinha tanta úlcera que os cachorros iam lá lamber as úlceras dele. Certo dia, morreu Lázaro, e também morreu o rico e foi sepultado. O rico, olhando do lugar onde ele estava, avistou Lázaro nos seios de Abraão e gritou: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe o dedo na água. Molhe o dedo na água e põe aqui na minha língua, porque eu estou num lugar de tormenta. Lugar quente, aqui ferve. E Abraão respondeu para ele: querido, durante toda a sua vida, você correu atrás só das coisas dessa terra. A única coisa que importava para você era correr atrás das coisas dessa terra, era alcançar as coisas dessa terra. Não tinha nada mais importante para você. E eu acredito, vou conjecturar, que o rico não era burro de tudo, porque rico não é burro, rico estuda. E aí o rico conhecia Deus também, claro que conhecia. Eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, mas eu quero entender que o rico conhecia Deus. E aí, pai Abraão estava falando para ele: até quando você buscava Deus só para ter as coisas nessa terra. Até quando você buscava Deus para satisfazer as suas necessidades e as suas vontades a qualquer custo. E aí, ele fala sobre Lázaro. Já Lázaro era pobre, mendigo, não tinha nada, e desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. Mas você vivia regaladamente, roupas de linho puríssimo. Puríssimo. Agora, Lázaro está tendo a recompensa que ele não teve na terra, porque você já recebeu a sua no lugar onde você estava. Gente, muito sério, muito sério. Quando eu falei aqui no início sobre a geração com menos comprometimento com Deus, eu estava falando sobre isso. E Deus me levou a falar sobre o culto que durou de 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Com um púlpito de madeira, um chão batido, não tinha instrumento, não tinha nada, todo mundo gritando e pulando e cantando. E não para de pular não, filho. E aí nós vemos que nós temos tudo para adorar o Senhor, tudo para prestar uma adoração genuína ao Senhor. Nós temos tudo para servir ao Senhor. Não nos falta nada para servir ao Senhor, nada. E nós insistimos, querido, em não servir ao Senhor. E eu quero te pedir para colocar de pé no seu lugar. Lázaro vai responder para o rico: rico, tem um abismo entre nós. Aqueles que estão aí não podem passar daí para cá, e aqueles que estão aqui não podem passar daqui para lá. O louvor pode subir, por favor? Só para terminar, eu estava orando de manhã ao Senhor, eu estava muito chateado. Hoje de manhã, chorei muito de manhã,
dormi chorando, levantei de madrugada chorando. E eu comecei a fazer uma autoanálise de algumas coisas da minha vida. E eu recebi uma palavra de Deus. Recebi uma palavra de Deus. Eu queria que a igreja prestasse bastante atenção nessa palavra, que é muito simples. Sexta-feira, eu fui fazer um culto fúnebre. Eu e meu irmão, que é pastor Éder, que pregou aqui no culto de missões. E nós fomos fazer um culto fúnebre lá em Santa Luzia. Mas esse culto fúnebre era do meu primo, que eu não via há 30 anos. Um primo muito distante que eu não via há 30 anos. E ele, tinha uma esposa, uma filha de 8 anos, maravilhosa filha, a esposa muito bonita, nova, muito bonita. E a esposa o largou e foi ter um relacionamento com outra pessoa, ele não aceitava. E ele, de frente para o Facebook, filmando aquilo tudo, ele fez um discurso no Facebook falando sobre todas essas pessoas que poderiam dar uma outra oportunidade para ele e não deram. Sobre todas essas pessoas que poderiam perdoar ele e não perdoaram. Sobre todas as pessoas que poderiam falar que o amava e não falaram. E ele vai falando o nome dessas pessoas e vai falando essas coisas. E eu chorei muito quando eu vi o vídeo. E aí, ele filmando de frente para o Facebook, como se filma um culto, para passar lá, para todo mundo ver que teve o culto na Lagoinha Regina. Ele põe um revólver na cabeça e dá um tiro em frente ao Facebook. Pá, e se mata. 40 e poucos anos. E aí eu fui fazer o culto fúnebre desse rapaz. Eu e meu irmão. E Deus trouxe uma palavra tão simples no meu coração, que todas aquelas pessoas choraram muito. Choraram muito, todas que estavam ali, mãe, pai, irmão, primo, parente, tio, todas as pessoas que estavam ali. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E a esposa lá na beira do caixão, e ela chorava muito. Mas ela chorava, mas ela chorava, mas ela chorava, mas ela chorava, mas ela chorava. Chorava. E até essa hora só ela chorava. E eu ficava olhando aquela situação e só aquela mulher chorando. Só aquela mulher chorando. Eles são cristãos. Só aquela mulher chorando. E aí eu fui cumprimentá-la. E foi a hora que Deus me deu a palavra. E quando eu peguei na sua mão, que eu disse que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, ela foi caindo para trás, como se eu estivesse orando para ela por libertação. Mas não é por causa de mim, não tem nada a ver comigo, é por causa de Deus. E ela foi caindo para trás, como se eu estivesse orando para ela por libertação. E a irmã dela que estava atrás a segurou e a sentou na cadeira. Aí quando ela olhou para mim, olhou com aquele olho estatalado para mim, ficou olhando para mim parada, o Espírito Santo de Deus trouxe a palavra no meu coração. Existem 2 tipos de choro. 2 tipos. O primeiro choro é o choro de saudade. É quando a gente perde alguém, a gente chora por saudade. E o segundo choro é o choro de arrependimento. Quando nós poderíamos falar que amava, quando nós poderíamos dar mais uma oportunidade, quando nós poderíamos abraçar de novo, quando nós poderíamos pegar na mão e levantar de novo essa pessoa e continuar a caminhar, quando nós poderíamos suportar essa pessoa, colocar essa pessoa sobre os nossos ombros e começar a caminhar com ela de novo, e nós não o fazemos. E chega um determinado tempo que nós perdemos essa pessoa. Nós vamos ter o segundo choro. Eu acredito que Lázaro, nos seios de Abraão, poderia até chorar, mas era de contentamento, porque estava no seio de Abraão. O rico chorava de arrependimento. A Bíblia não diz se eles choraram ou não, mas se eu olhasse para a vida
do ladrão da esquerda, o choro dele seria de arrependimento. O choro do ladrão da direita seria um choro de contentamento, porque estava ao lado do Pai. Por que eu trouxe isso nesse culto? Porque eu queria te dizer sobre céu e inferno. Eu queria te dizer sobre salvação e sobre não estar salvo. Eu queria abrir os seus olhos para te dizer: se você tiver que dar um buquê de flor, Cristiano, dá hoje. Pastor Wagner, se você tiver que falar que ama para alguém, fala hoje. Pedro, se você tiver que perdoar alguém, é agora, não é amanhã, não é. Se você tiver que abraçar alguém, é hoje, não deixe para amanhã. Para que o seu choro não seja um choro de arrependimento. Quem morre não sente cheiro, não vê a cor da flor e não escuta nada e não pode contemplar nenhuma lágrima que você derrama. Agora, aquelas pessoas que estão do seu lado, talvez elas estão gritando por um abraço, elas estão pedindo pelo amor de Deus, para você dar uma nova oportunidade. Elas estão pedindo pelo amor de Deus para que vocês as perdoem de alguma coisa que elas cometeram. Talvez Deus esteja falando no seu coração agora para você pedir perdão. Talvez Deus esteja falando no seu coração agora que há quanto tempo que você não fala que ama, eu te amo. Há quanto tempo que você não chora na frente dessa pessoa e não diz para ela que a ama? Há quanto tempo? Há quanto tempo que você olha para essa pessoa e não faz ela sentir que ela é importante para você? Evangelho é tirar os olhos de nós e colocar os olhos no outro. Evangelho é abrir mão das minhas vontades para que a vontade do outro seja feita. Nós estamos enganados com esse evangelho de troca, de barganha, de faço para ele me dar, de sirvo porque eu vou prosperar, oferto porque eu vou receber 100 vezes mais. Queridos, isso tem que acabar na nossa vida. Quanto tempo? Graciel, tem quanto tempo que eu não te digo que eu te amo? Eu te amo, antes que fique tarde. Tem muito tempo, Fernando, que eu não te digo que eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. Essa é a hora.